Tudo bem, meus queridos? Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio de 2022, e vamos fazer mais um vídeo falando sobre finanças, política e bater um pouco de papo. É segunda-feira, mas ainda não começou os tratamentos espirituais. Hoje tem live normal no dia no canal principal. E a partir da próxima semana já passa para terça-feira e não mais segundas-feiras, porque irei trabalhar, se Deus quiser, ainda não está 100% certo, mas com a graça e bênção divina irei trabalhar nesses dias. Tô com um pouco de gripe, tô com pigarra. Então, foi até bom, né? Não começar tão assim, porque aí eu passo esse período de seca. Pensa numa seca. Sabe o que aconteceu? Calor e tempo seco. Abri janela para dormir. Não foi hoje não, foi na sexta-feira que fez isso aí. Abri janela para dormir e aí tá calor, né? Você fica lá aquele tempo seco, porque quando você tá dentro de casa, a umidificação ela aumenta. Quando você abre tudo as coisas, então você põe um umidificador, as coisinhas, você vai criando um ambiente mais controlado. Chegou de madrugada, veio uma friagem, entrou uma friagem seca, arranhou todas as gargantas. Deus o livre guarde. Vamos lá, vamos para as notícias? Vamos para as notícias. Deixa eu ficar mais eretinho, porque aí eu não fico tendo esses efeitos coisas, né? Porque aí eu não esmago meu estômago. Bom, meus queridos, o dólar na sexta-feira, ele fechou no 0 a 0 praticamente. Ele fechou com 0,06% subida, ou seja, 0 a 0. Só que ele fechou no valor alto, né? Simbolicamente é alto. Claro que nós passamos por um período que estava um pouco mais baixo, mas não deixa de ser alto. Ele fechou em R$ 4,94. É um valor que está beirando os 5. Rezar para que ele volte a caminhar um pouco para trás, fazendo aquele processo de recuo, certo? Vamos ver para onde chega, como chega e aonde vai. Rezemos, pois dólar alto não é bom para ninguém. E tem um assunto que me preocupou um pouquinho, porque desta vez começaram a falar sobre a produção do dólar que foi feito no planeta. E mesmo com essa produção do dólar feita no planeta, o dólar não tinha caído no Brasil. Ou seja, quando recomprar e tirar esses papéis do planeta, o que pode acontecer com a moeda? Isso é o que mais me preocupa e é o que eu acredito que vai acontecer próximo das eleições, aonde deve arruinar muitos países por aí. Vamos ver. Nessa situação, tem uma fala do Lula que eu concordo com ele, de criar uma moeda única, nem se for regional. Eu preferiria, nesta atual conjuntura, criar uma moeda única dos BRICS: Brasil, Índia, África do Sul, China e Rússia. Esse seria um dos melhores mecanismos e moeda que poderia surgir no planeta, porque são países volumosos, são países grandiosos, então a probabilidade de uma moeda assim dar certo é imensa. E a outra coisa que faria dar muito certo é: um país fica perto da Europa, outro país fica bem no meio da Ásia, outro país fica bem ali na África e outro aqui na América Latina. Ou seja, a dispersão e a pluralidade facilitaria muito as coisas. Eu acho que esse seria um caminho mais adequado. Mas como a Rússia está em caos,
com a Ucrânia e o planeta está bravo com a Rússia, poderia ajudar a implantar isso, mas ao mesmo tempo pode gerar um problema muito sério, um conflito muito sério, mundialmente, se assim podemos dizer. Seria esse o momento para então se criar uma moeda única desse eixo? Eu acredito que sim. Tem possibilidade disso? Eu acredito que sim. Vai acontecer isso? Eu acredito que não. Mas professor, mas você é tão bom, você é tão... Mas rapaz, a situação da guerra lá fora, ela tá tão delicada, que qualquer movimentaçãozinha desse tamanho eles transformam uma formiguinha dessa aqui num hipopótamo gigantesco. Eu não sei para onde vai, mas vamos acompanhar o que vai acontecer. Bolsas de valores. Hoje o DAX está caindo 0,7%, que jogou a bolsa da Alemanha para baixo dos 14 mil. Então ela está agora, nesse exato momento, são 8h15, ela está 13.999. Opa, subiu para 14 mil redondo. Ela está bem ali com essa queda para baixo dos 14 mil. Bem ali em cima dos 14 mil. Vai cair mais? Não sei. Vai subir? Não sei. Porque o que está acontecendo com as bolsas, seja da Europa, seja do planeta, elas estão começando o dia num patamar e chega no final do dia virando outra coisa. Então, exemplo, a brasileira pode começar boa e terminar ruim. A Alemanha pode começar boa e terminar ruim, ou pode começar ruim e terminar boa. A brasileira pode começar ruim e terminar boa, e assim por diante. Então não está tendo muita lógica. Bom, o que dá para se perceber é que, só para vocês terem um exemplo, na sexta-feira a Bolsa de Valores do Brasil, ela abriu em 109.900. Ela foi para 111.800. Ou seja, subiu 2.000 pontos. E depois ela fechou com queda de 107.800. 109, 108, 107. Ou seja, o mesmo que ela caiu foi o mesmo que ela subiu. E você sabe quanto que ela caiu? Do 109? Caiu 1,9%. Ou seja, ela subiu 1,9% e caiu 1,9%. Isso significa que a oscilação ela foi... dobrou e depois dobrou para baixo. Ela foi para cima e para baixo na mesma proporção. Como é que pode uma coisa dessa? São as anomalias do nosso mercado. E está acontecendo isso? Está direto e está acontecendo a torta direita. Bom, vamos ver como é que vai virar isso aí, para onde vai, como é que vai ficar. Mas está bizarro. E a Bolsa de Valores na sexta-feira fechou com queda de 1,9% e fechou em 107.876. Agora tem um detalhezinho que ninguém vai falar aí, mas eu vou falar para vocês. No fechamento, teve uma venda absurda das ações em leilão. É como se tivessem saído da Bolsa Brasileira coisa equivalente a toda a reserva de dólar do país. Não chega no valor exato, mas muito próximo do valor de volume, para vocês terem uma noção. A retirada, a venda de ações na Bolsa na sexta-feira foi absurda. Só que tem um detalhe. Essa saída da Bolsa não fez o dólar disparar para cima ou para baixo. Ou seja, eles saíram da Bolsa, grandes investidores, eu estou falando de bilhões e bilhões, eu estou falando de milhão não. Eu não estou falando de 100 milhões não. Eu não estou falando de 500 milhões não, eu estou falando de bilhões. É bilhões, é muito dinheiro, muito dinheiro. E esses caras saíram da Bolsa de Valores na sexta-feira no leilão sem ninguém perceber. Foi limpando tudo e vendendo para quem queria comprar lá para baixo, foi vendendo. Agora, eles vão comprar o dólar. Hoje o movimento vai ser o quê? Vão comprar dólar ou não? Não sei. Se esse povo que saiu da Bolsa fala assim, eu vou sair do Brasil, afunda. O dólar vai lá sim, mas o dólar vai subir assim, que o governo vai ter que vender mais assim de tonelada a reserva que tem. Agora, se esse pessoal saiu para chegar e fora do leilão, sair comprando para esticar a bolsa, fazer a bolsa estourar lá para cima,
vai ser a especulação que eu falei para vocês, que ia dar aquela mais um pico, ia subir, depois ia vir pá, para baixo. Moço do céu. Rezem, 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 porque eu estou ressabiado com esse movimento que deu. Bom, vamos para as notícias de jornais. Infomoney. Futuros dos Estados Unidos sobem após abril de forte queda. Prévia do PIB no Brasil e mais destaques do mercado hoje. Já os mercados asiáticos fecharam no vermelho, com dados divulgados no fim de semana mostrando a queda da atividade das fábricas chinesas. Presta atenção nisso daí, porque nós vamos ver uma notícia que fala o contrário disso. Ó, por isso tem que fazer na análise. Não posso pegar uma notícia só e já engolir. Eu tenho que fazer contraponto e ficar analisando todas as versões, tá? Importante isso. Serve para economia, serve para nossa vida, serve para política e serve para espiritualidade. Cuidado, pegar uma coisa só e sair seguindo uma coisa só, hein? Uma versão só, hein? Os índices futuros de Nova York sobem, enquanto as bolsas da Europa operam em baixa, isso a gente está vendo, na manhã dessa segunda-feira, com investidores monitorando o aperto da política monetária, dados da inflação e dados fracos da China. Então, essa é a questão aí. Então, tipo assim, os Estados Unidos estão com futuro, ou seja, tá prevendo que vai subir um monte a bolsa. A Europa afundando. E a China falando que tá mandando notícias ruins. Tá estranho, tá muito estranho. Bom, vamos lá. Saiu no Estadão. Estamos indo para o maior aperto monetário dos Estados Unidos em décadas, diz economista-chefe do Citi Brasil. A expectativa de uma alta mais forte das taxas de juros dos Estados Unidos contaminou os mercados financeiros na semana passada, o que fez a bolsa cair e o dólar voltar a patamar próximo dos 5. Só que acabou de falar, moço. Esse jornal saiu há 3 horas atrás. Essa notícia. E eu tô falando para você que eu acabei de ler aqui no Infomoney que o índice futuro da Bolsa dos Estados Unidos, do futuro dos Estados Unidos, é de bom. Os índices futuros de Nova York sobem. E o cara do Banco Citi falando que tá afundando, que vai cair. Qual que é a lógica disso? Tá tudo biruta. O pessoal tá pegando notícia e falando abobrinha. E aí, quem que tá falando abobrinha e quem que não está falando abobrinha? É o chefe o economista-chefe do Citi Brasil? Sabe o que é Citi Brasil, né? É o banco Citi. É o banco vinculado com os Estados Unidos. E aí, quem que tá certo e quem que tá errado? Eu vou ficar com o CEO, o chefe de economia do Citi, do Banco Citi. Eu vou ficar. Por quê? Vamos lá. Saiu na Infomoney. Impressão de dinheiro nos Estados Unidos levou ao aumento de preços. Por quê? Vamos supor que isso aqui faz parte do minério de ferro. Certo? Isso aqui faz parte do minério de ferro. Eu saí fabricando dinheiro, que é o que a Venezuela fez, que a Argentina fez, um monte de país fez e o Lula está querendo fazer. Produz dinheiro, desvaloriza a moeda, o dólar. O preço do minério de ferro estava em dólar. Só que o minério de ferro, ele tem o preço dele de dificuldade mundial. Então o que ele faz? O minério de ferro, ele reajusta em dólar o valor dele. Se custava 80, ele passa para 90. Aí você fala, não, mas subiu o preço. Não subiu o preço. Ele readequou o preço. Porque a commodity é um material. Você tem que lembrar que dinheiro é produto. Dinheiro não é dinheiro. Dinheiro é produto. Eu vou na fábrica e começo a produzir dinheiro, eu começo a produzir produto. Sobra, oferta e demanda, faz o valor cair. Minério de ferro, minério de ouro, minérios, commodities.
ele não produz assim. Ele tem o limite dele. Eu não consigo tirar de um dia para o outro e fazer uma maquininha produzir. Não. O limite dele é constante. Então não tem como eu pegar e falar assim, olha, subiu o monte, olha, caiu o monte. Não, isso aí não existe. Então dentro disso, nós temos situações que temos que tomar atenção. Exemplo. Se produzir um monte de dinheiro, o minério continua naquele padrão, o valor em minério em dólar sobe. Ou seja, os americanos produzindo dinheiro geraram uma inflação sem tamanha no planeta. Professor, então não quer dizer que o problema da inflação do planeta é a guerra da Ucrânia? Não, meus queridos, não é. É muito mais o que o Biden fez produzindo dinheiro, o Banco Central Federal Reserve fez produzindo dinheiro, gerou muito mais problema do que de fato a guerra. A guerra somente pegou e falou assim, olha, esses defeitos, essas anuâncias que nós tínhamos aí, que a gente estava segurando porque a gente entendia que era momentâneo, temporário, parece que não vai ser mais. Então vamos arrumar essa anomalia que tinha aí no mercado. É mais ou menos isso que aconteceu. Então, não é nem só uma coisa e nem só outra. Então, teve guerra mais fabricação de dinheiro. Que a Europa também fabricou um pouquinho e falou que vai fabricar mais dinheiro para ver se abaixa o valor do euro em relação ao dólar, para que os dois tenham equiparidade. Fazendo isso, o euro perde valor, o euro perdendo valor, os europeus vão ter que ter muito mais dinheiro para poder pagar as contas. Ou seja, eles vão viver o que o brasileiro vive. Sobe tudo, sobe água, sobe luz, sobe tudo, o salário não sobe e se lasca tudo. E de repente a moeda desvaloriza e aí você perde mais dinheiro sem saber por que você está perdendo seu dinheiro. É o que vai acontecer na Europa? É o que vai acontecer no planeta. E esse caos vai ser um caos de fato, hein? Ai, moço do céu, rezemos, hein? Rezemos e rezemos forte, hein? Vamos lá. Vocês lembram que falaram da China, da queda da China bem no começo da reportagem? Infomoney. A China promete medidas de estímulo à economia e anima. Em meio a menor ímpeto da economia agravado por lockdowns, anúncios dão fôlego a alguns setores. Mas alguns pontos são acompanhados de perto. Ou seja, eles falaram que a China estava caindo, tudo bem, tá mesmo, tá com lockdown, tá com um monte de coisa. Só que o governo lá está estimulando para que continue o movimento. Para que continue o consumo, continue a fabricação, para que faça as coisas fluir. E aí? Então aquela parte do jornal tá certo ou tá errado? Vocês estão entendendo como é que tá difícil? Se alguém quiser tomar decisão na Bolsa de Valores em cima de jornal, vai se lascar, vai se lascar. Porque olha aí, uma coisa fala uma coisa, outra fala outra coisa. Todas as reportagens de hoje tá assim, um fala uma coisa, outra fala outra. E aí? Eu vou acreditar no quê? Eu vou acreditar no que foi feito de fato. Produção de papel moeda, inflação alta nos Estados Unidos, que não vai parar por aí, inflação alta na Europa, que não vai parar por aí, e mais um monte de crise que está acontecendo na Europa, que está forçando pessoas, inclusive, virem para cá. É a última coisinha para a gente encerrar esse vídeo de hoje, hein? Infomoney. Cassino citado por Buffett enfatiza robôs operando entre si no mercado, dizem especialistas do Stock Pickers. No episódio, os dois também chamaram atenção para a fala controversa do mega investidor, em que ele chamou Powell do Fed de herói. Então o que ele está falando? Que o Powell fez certinho e fabricando dinheiro para aquela oportunidade daquela crise do corona. Só que ao mesmo tempo ele falou que gerou problema, que gerou inflação, que isso aí gera problema. Então foi bom ou não foi bom? Foi herói em que sentido? E aí ele pega e fala que a Bolsa de Valores virou um cassino, que é o que eu falei para todo mundo, e vem falando para todo mundo que tá virando um cassino, virou um centro de aposta.
E no centro de aposta colocaram um monte de robô. Realmente colocaram um monte de robô. Então você tem que ver tudo o que fazem, ou você faz igual, ou você faz totalmente o inverso. Para você pegar a oportunidade logo ali na frente. Se você faz igual, você recebe junto. Se você faz o ao contrário lá na frente, você recebe um pouco mais na frente. Essa aqui não tem jeito de sair disso aqui não. E aí eles tiram os especialistas, tiram boas pessoas médiums, que poderia falar se vai subir ou não vai descer, de acontecimentos que vai ter no mercado, e colocam robôs para fazer. Pois é. Os robôs, a inteligência artificial está melhor do que os médiums? Desculpa, mas acho que não. Tanto não que a bolsa está afundando. Se fosse tão boa, só ia subir. Entendeu? Pois é. Vamos lá. Infomoney. Compras online são cada vez mais complexas, diz CEO do Google Brasil. O que está acontecendo? As pessoas, o Google vai lá e fala assim para o cliente: você está procurando uma geladeira para comprar? Deixa que eu vou te ajudar. Você está procurando um fogão para comprar? Deixa que eu vou te ajudar. Você está procurando o seu... Deixa que eu vou te ajudar. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe muito incrível. As pessoas não estão fazendo uma busca e já encontrando qual que é o mais barato e comprando. Não, as pessoas estão fazendo pesquisa. Ela entra um dia, entra no outro dia, entra no outro dia, ela fica uma semana pesquisando. E depois vai na loja física e pesquisa também. E só depois de ver loja física e site, já tendo definido o que quer de fato, é que ela vai pegar e vai falar: eu quero e vou comprar por aqui, ou por ali, ou por lá. Estão entendendo? E a inteligência artificial, as compras online estão ficando mais complexas. É claro que está ficando mais complexa. Porque não é porque a pessoa buscou algo para pesquisar que ela quer comprar. Ela está em pesquisa. Ela vai comprar só lá na frente depois. E nisso as coisas têm que mudar. Porque senão não vai fechar. Tomar um cafezinho aqui, senão... São a garganta que tosse, é o estômago que fala que tá com fome e tudo mais. Vamos lá. Eu vou falar pra você, hoje eu tô meio, nariz estupido, e vamos que vamos. Infomoney. O governo, olha só que saiu na Infomoney, presta atenção, hein? Sobre relação de custo vai subir. Governo, abre aspas, alvejou tiro certeiro no consumidor, fecha aspas. E crédito deve ficar mais caro, diz presidente da Febraban. Isaac Sidney falou após Bolsonaro editar a medida provisória que aumenta a tributação dos bancos. Então o que está acontecendo? O Paulinho está falando assim: não temos dinheiro, estamos em déficit, aumenta o imposto do banco. Não tem dinheiro, não tem coisa, aumenta o imposto do banco. Só que ele está se esquecendo da época do Fernando Henrique Cardoso, que teve que acudir os bancos. Que o Brasil podia falir, falência de banco. E banco faz conta, gente. Banco faz conta. Então, se você aumenta o imposto para o banco automaticamente repassa isso para o consumidor. Repassando para o consumidor, a dívida dos brasileiros, que já está em 50%, dos brasileiros estão em dívida, vai aumentar para quanto? Vai aumentar para 60%, 70%? Você sabe o que o governo está fazendo? Falindo os próprios povo. Porque quanto mais se apertar o banco, mais o banco vai apertar as pessoas. É assim que funciona. Nem mais nem menos. Ah, mas o banco teve um lucro, não sei o que. Sim, mas o banco também correu um risco gigantesco. O governo tem que entender que é o seguinte, vamos lá, você é empresário. Você compra produtos, você pega... Você é um banco, você está pegando dinheiro. Você pega o dinheiro, você vai emprestar para alguém. Você tem que estudar, ver se ele vai pagar, não vai pagar, fazer as contas se vai caber no orçamento dele ou não. Você vai fazer um monte de coisa. Aí coube no orçamento. De repente você tem que aumentar os juros, aumentar todos os preços.
Aí aquele valor que você emprestou que equivalia a 30% do orçamento familiar dessa pessoa, já não vale mais 30%. Ele já subiu para 35% e 40%. E aí aumenta o risco do banco. E aumentando o risco do banco, o banco tem que fazer igual cartão de crédito. Aumentar os juros de forma estrondosa. Não é porque aumentou um pouquinho que eu vou aumentar um pouquinho. Não. O risco sobe na proporção de multiplicação, de exponencial. Então, se o governo sobe 1%, tem que subir 10%. Se o governo sobe 10%, eu tenho que subir 100%. Que é a mesma lógica usada com cartão de crédito. Por quê? Se o banco não se os clientes não pagarem as dívidas que eles têm, quebra o banco. Só que olha que bonitinho, o governo não coloca o dinheiro dele em risco, não coloca nada em risco, simplesmente pega a parte dele. Agora, eu vou pagar pro governo mais do que eu vou pagar pro meu acionista que colocou o dinheiro dele em risco? Isso está errado. Isso está errado. Jamais um governo poderia ou deveria receber ou pegar mais dinheiro do que é tido como lucro para os acionistas que colocam o seu em risco. As empresas no Brasil, elas estão sendo exploradas. Nós temos um regime escravatório financeiro, econômico. Nós estamos em uma escravidão econômica. Seja das pessoas trabalhando por sobrevivência, ou seja das empresas produzindo para sustentar o governo. Por mais que você fale, nós estamos no capitalismo, é um capitalismo falso, mentiroso. As empresas estão vivendo para sustentar a porqueira dos governos. Os salários gigantescos dos reis e dos deuses que andam surgindo por aí. Pois é, e aí? E aí, te pergunto eu. Tiro, claro que foi um tiro no escuro. Saiu na Folha de São Paulo. Bolsonaro entra ao vivo e enaltece apoiadores em ato contra o STF e TSE na Paulista. Bom, como no dia 7 de setembro voltou a acontecer manifestações, e dizem que as manifestações foram antidemocráticas. Não foram democráticas. O povo pode sim sair para a rua e falar: nós não queremos mais deputados, só queremos senadores. Pode. O povo pode sair na rua e falar: nós não queremos mais STF, nós queremos que um grande computador faça os julgamentos e não quero mais pessoas fazendo. Pode. Por que não? A população pode sair na rua e falar assim: olha, nós não gostamos mais como é feita as eleições no Brasil, nós queremos que mude. Pode, por que não? Isso faz parte da democracia, as pessoas saírem e criticarem e falar o que quer, falar o que não é. Vai da outra parte ver os seus defeitos e pegar e falar assim: eu sou o STF, e falar assim: olha, o pessoal está sendo contra nós. Por quê? Porque eu estou fazendo propaganda na televisão, porque até então nunca existiu um ministro aparecendo tanto na televisão. De repente nós começamos a aparecer todas as semanas na televisão e eu gostei tanto da coisa que eu fui fazer entrevista. Em vez de eu ficar quietinho e fazer minha função de juiz, eu saio fazendo propaganda política por aí. Ah, então não é mais bonito e interessante você reconhecer o seu erro e corrigir os seus erros, o seu defeito? Não. O que quer? Não. O jeito que eu estou fazendo está certíssimo. Esse pessoal aí que não pode reclamar, não. Porque eu estou fazendo certinho. Não, moço. Se tem gente reclamando é porque tem erro, tem problema e tem coisa que não está certa. Arruma. No TSE, a mesma coisa. Não, porque a forma que eu descrevi aqui que vai ser é a melhor que tem. Não. A forma que você escreveu e definiu é a forma que você acha que é certa, mas não 100% da população. Pode ser certa para 70%, para 60% da população, mas 30%, 40% da população está falando assim: não, tem coisa errada e eu quero que arrume. E aí você pega e fala: não, eles estão errados. Não, você tem que pegar e falar assim: olha, o que eles estão pedindo é isso, isso e isso. Dá pra gente adaptar durante tanto tempo, fazer assim, assim, assado, tal. E não simplesmente falar assim: vocês não mandem nada, quem manda aqui sou eu, porque nós somos da capa preta e somos Deus. Esse é o problema. O setor da capa preta
Tem que fazer a referência, porque se você não abaixar a cabeça lá, vem a ira de Deus, não é isso? É bíblico. A ira de Deus contra as coisas. Bom, vamos lá. Para mim foi totalmente democrático. Quem falar que não foi, tá falando besteira, porque vocês não sabem o que é democracia. Tem gente aí que tá falando que não tá sendo democrática. As mesmas pessoas, sabe o que fazia na época antiga? Tacava bombas em banco e assaltava banco. É os mesmos que estão falando que isso aí não é democracia. Não é democracia. Você pedia tanto para falar essas coisas totalmente contra o governo naquela época e reclamava das interposições militares que não deixavam falar, a falta de liberdade, e vocês estão indo justamente contra o que vocês lutaram lá atrás. Tá entendendo a incoerência, a falta de cérebro aí? Pois é. Pra mim isso não tem nada de racional, fazendo referência à falta de cérebro, tá? Porque o ser humano é um ser racional. Então, para ser racional, ele tem que ser coerente, tem que ser lógico. O que você fez no passado tem um valor e agora não tem outro? O que é isso? Isso é uma hipocrisia sem fim, né? Saiu no Estadão o seguinte: mais uma burla do sistema eleitoral. O que diz a matéria? Diz que um ou outro candidato já está fazendo campanha eleitoral, sendo que deveriam todos fazer a campanha eleitoral somente no período que foi liberado, que são os 3 meses antes das eleições. Que isso tira a desproporcionalidade, tira a proporcionalidade, a igualdade de todos os candidatos. Pois é. E tá saindo um candidato novo aí, né? O pessoal tá falando pra mim e ainda não tenho certeza, que o jornal ainda não falou, o partido ainda não falou, esse é o candidato. Mas tem um influenciador aí digital que teve até uma polêmica de ir pra um monte para passear com o povo lá, que vai ser candidato. É uma versão totalmente diferente do que o povo tá tendo por aí. Eu acho que pode vingar. Esse pode ser o novo gajo que pode surpreender muita gente por aí. Ganhar, não sei, mas se ele não estiver usando essa forma para property marketing pessoal, fazendo uma pré-campanha como todos fazem, de falar que vai sair candidato a presidente, depois sai como deputado, só para poder já reprojetar, pegar aquele voto que ele tinha projetado para presidente e jogar para deputado, eu não digo nada. Porque a pessoa é muito inteligente nesse setor. Então eu prefiro me cautelar, porque eu conheço a área eleitoral, essa área de candidatos. Então vamos aguardar para ver o que será, se ele será de fato candidato a presidente ou se ele vem a deputado ou senador. Esse eu quero ver. Mas é bom, sempre muito bom. Espero que surja mais uns 5, 10 por aí. Apesar que os partidos não permitem, mas vamos lá. Poder 360. Bolsonaro sugere a presidente turco visita conjunta a Moscou. Rapaz do céu, no meio de uma muvuca dessa, ele falar que quer ir com o presidente turco para Moscou, para bater um papo com o Putin. O presidente Bolsonaro tá muito doido. Ele tá muito doido e tá querendo arrumar uma encrenca violenta com a Europa e com os Estados Unidos. E era o que eu temia e era o que eu não queria. Porque é uma palhaçada dessa e vir restrição e retaliação financeira para o Brasil. E nisso, todos os brasileiros pagam um preço altíssimo. Espero que morra por aí e ninguém fale mais nada dessa palhaçada que foi falada aqui. E pra gente encerrar, olha só, isso aqui já mais pro lado espiritual, presta atenção. Saiu na BBC News um estudo, uma matéria, saiu ontem, falando assim: por que tantos alemães estão migrando para o Paraguai? Você sabe o que está acontecendo?
Não é só alemão, não. Tá vindo russo, alemão, tá vindo gente de tudo quanto que é lugar do país, do planeta, lá da Europa, daquela região da Europa, indo pro Paraguai. Vocês lembram do que eu falei na sexta-feira do Chico Xavier? E saiu a reportagem no domingo sobre isso. E já faz 3 anos que já está vindo essa migração de pouquinho em pouquinho. Ou seja, intuição espiritual para que esses não morram. E nesses últimos 3 meses veio de forma intensa. Os últimos 3 meses de forma intensa. Para cá. Pois é. E aí? Por que será? Será que o espiritual está intuindo essas pessoas para vir para cá? Por quê? Para quê? Para não deixar de existir o povo, porque pode acontecer de fato o que foi falado e descrito no vídeo extra do canal principal de sexta-feira. Que Deus abençoe, jamais a verdade absoluta. Namastê.